Bom, hoje o vídeo vai ser mais simples, porque eu só quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô lendo recentemente. E uma grande verdade do mundo dos manhwas é que nem todo manhwa bom fica famoso, e muitos dos melhores manhwas passam completamente despercebidos. E hoje eu quero recomendar pra vocês algumas obras incríveis que fazem muito mais em 10 capítulos do que muito manhwa famoso por aí. Esse manhwa faz tudo o que Solo Leveling deveria ter feito, mesmo sendo um Power Fantasy. Ele faz uma coisa que os shonens antigos faziam muito bem. O protagonista passa os primeiros 28 capítulos da história fraco de propósito, para que ele consiga evoluir e achar uma razão para deixar de ser fraco. Sinceramente, para mim, o maior defeito dessa obra nem é na história, e muito menos nos personagens, e sim no nome, que é absurdamente genérico. Sério, não é difícil criar um nome bom para um mangá, tipo Demon Slayer, The of God, The Big of the End, Survival the Game as Ar Barbarian. Por causa desse nome genérico, esse manhwa é quase impossível de achar. Sempre que eu procuro, aparecem dezenas de outros manhwas mais famosos, porque o jogador virou título comum de manhwa. E isso é triste, porque tem coisa aqui que muita obra famosa nunca fez. Na história a gente acompanha o rei Seiyuji, um moleque tímido que foi invocado por um deus chamado Arthur por causa de um mísero comentário. O Arthur só dá uma missão ao protagonista, ele precisa se tornar o player mais poderoso do mundo. E uma coisa que chamou minha atenção é que o começo do manhwa lembra muito Konosuba, já que o Arthur manda Excalibur, a assistente garota espada dele, com Seiyuji. Mesmo a Libu achando ele um completo idiota, ainda assim o Arthur obrigou ela a ir junto. Mas não para por aí, como eu disse, o começo é usado praticamente só para desenvolver o protagonista, e como ele não tem nenhum grande sonho, o rei Seiyuji simplesmente se convence que como ele era um fracassado no mundo passado, ele não pode se tornar um fracassado aqui também. Outra coisa interessante é que a Excalibur é muito forte, mas ela depende completamente do protagonista para usar os poderes dela. O problema é que no começo, como o protagonista é fraco, ele só consegue lutar 2 minutos com ela. O mundo de Player gira em torno da Terrarium, uma torre criada pelo Arthur, onde dentro não existe morte, mas a torre cobra um alto preço para trazer um player de volta à vida. Fora a evolução do protagonista, a gente ainda tem personagens sensacionais, que estão longe de ser simples NPCs, que só estão na história para fazer o protagonista parecer fodão. E não é só o protagonista que evolui e fica mais forte, todo mundo à volta dele evolui também. Esse manhwa é menos poder por poder e foca muito mais no desenvolvimento do protagonista. Pra falar a verdade, esse manhwa tem tanto personagem bom que eu acho que um dos que tem menos carisma é o protagonista. Sem falar que o mundo também não é todo quebrado. Apesar do protagonista ter uma evolução absurda, ele não chega nem perto do top 10. Esse manhwa é bem diferente porque ele não se passa no mundo de fantasia, e sim no mundo comum, que do nada apareceram magos, e eles resolveram todos os problemas do mundo, guerras, fome, e até acabaram com as armas nucleares. Nosso protagonista é o Yuji, o melhor aprendiz do Mago Supremo. O Mago Supremo tem uma filha chamada Ain, e o Yuji prometeu treinar magia com ela quando os poderes da Ain despertassem. Só que o Yuji simplesmente desapareceu, e só voltou 14 anos depois com uma aparência bizarra, e usando magias muito estranhas, sendo que as principais, uma deixa ele imortal e a outra ele usa para derreter os inimigos. Quando a Ai ficou sabendo que o Yuji voltou, ela considerou ele um traidor e decidiu tirar satisfações. Mas a verdade é bem mais surpreendente que isso, já que o Yuji foi traído pelo próprio mestre, que roubou o coração dele e implantou na própria filha, porque apesar da Ai ser filha do Mago Supremo, ela nasceu humana. E o manhwa se chama O Currículo do Arquimago, porque depois de uma luta a Ai perde a magia dela e o Yuji, como quer fundar uma escola de magia, ele se oferece para transformar a Ai no próximo Mago Supremo. Esse manhwa é muito bom, porque ele mistura bizarrice e comédia de uma forma única. Além disso, mesmo Yuji sendo quase um santo, sim, esse cara é quase um santo, todo mundo olha torto pro bichinho só porque ele é esquisito. Eu mesmo comecei a ler o manhwa pensando que o Yuji seria tipo um vilão de filme de terror, porque mano, olha a cara desse filho da puta. Mas sabe o mais curioso? Eu tenho quase certeza que o Yuji consegue mudar a própria aparência, mas ele tem essa cara estranha de propósito.
Esse manhwa é tipo uma mistura de Gacha Curta com Black Clover. O protagonista vive numa cidade de necromantes, e o principal esporte da cidade é a Guerra dos Corpos. Cada necromante monta um guerreiro e depois faz eles lutarem até a morte no Coliseu. Eu acho até legal que esse manhwa quebra aquele clichê de necromante, que todos eles precisam andar por aí com um exército de mortos a tiracolo. Aqui os subordinados dos necromantes são tipo robôs biológicos, já que eles precisam controlar cada parte do corpo do guerreiro para assim ele conseguir lutar. E o protagonista foi criado no lixão da cidade, por isso todo mundo despreza ele. E por isso o sonho dele é ficar famoso vencendo a Guerra dos Corpos. O único problema é que ele não consegue criar um guerreiro de jeito nenhum. Até que ele encontra o corpo da Eleonor, uma mercenária famosa que foi vendida como material de necromante depois que ela morreu. Só que tem um pequeno problema, vários necromantes tentaram transformar a Eleonor num guerreiro, só que ninguém nunca conseguiu. E como o dono da loja falou que ela era lixo, o protagonista simpatizou e decidiu comprar o corpo dela para tentar transformar ele num guerreiro. Mas a magia dele foi tão forte que ele sem querer trouxe a Eleonor de volta à vida. Depois disso eles fazem um trato, o seu dá 95% do prêmio do Coliseu para Eleonor em troca dela ajudar ele a vencer. Óbvio que cada luta desse torneio vai dar tudo errado e eles vão precisar improvisar, onde enquanto o seu e a Eleonor vão se aproximando, a gente vai descobrindo aos poucos o porquê a Eleonor morreu. Ela também tem uma dívida enorme que mesmo depois de morta, ela ainda continua pagando. Esse manhwa se passa num mundo cyberpunk, onde se você nascer rico, você pode ter de tudo e realizar seus maiores sonhos. Agora, se nascer pobre, você tá completamente fudido, já que se isso acontecer, você vai ser tratado como um bicho, animal ou até coisa pior, e seu único direito vai ser pagar imposto. Nesse mundo, nossa protagonista é a Mel. Ela é uma órfã que foi adotada por um grupo de trabalhadores. Até que um dia, a família da Mel foi brutalmente assassinada por causa do dono do prédio onde eles viviam. O dono simplesmente mandou demolir tudo com as pessoas ainda dentro. A Mel só sobreviveu porque ela é imortal, e mais do que isso, ela é super forte também. Então ela decide eliminar todos os ricos que moram na cidade de Greenford. Mas no final ela desiste, porque ela se deu conta que a cidade não tinha só ricos egoístas, mas também tinham famílias normais. Então ela é capturada pela Polícia Internacional e jogada na prisão, até que ela foi resgatada pela Santa Indústria, um serviço de entrega que na verdade é uma agência de espionagem formada por ex-agentes da Polícia Internacional, que saíram da organização depois que eles começaram a notar que com o passar do tempo a Polícia Internacional estava ficando cada vez mais corrupta. Então eles querem usar os poderes da Mel para derrotar o Phantom, o chefe da Polícia Internacional, e a Mel aceita entrar na Santa Indústria não só por vingança, mas também para tentar consertar esse mundo injusto de algum jeito. Eu sei que Sense Life não é um manhwa, mas como eu gosto muito desse mangá, e além disso ele é BR, eu simplesmente não posso perder nenhuma oportunidade de recomendar ele aqui para vocês. Sense Life começa de uma forma bem diferente. O protagonista se chama Noah, e ele conhece um nóia muito gente boa chamado Caleb. E a primeira interação dos dois é sensacional, já que o Caleb pergunta pro Noah se ele degustou o caneco dele, e pior que os motivos do Caleb fazem total sentido. As coisas começam a andar quando eles descobrem que um chefe da máfia colocou uma recompensa de 15 milhões pela cabeça do Caleb. Então o Caleb e o Noah fazem um acordo. O Caleb vai ajudar o Noah a achar o sentido da vida dele, para que assim o Noah possa morrer em paz, enquanto o Noah vai proteger o Caleb de todos os assassinos e caçadores de recompensa que estão atrás dele. Nesse rolê eles também descobrem sobre os tributos, que são poderes especiais que algumas pessoas ganham depois que pessoas próximas morrem. Se existem pessoas com poderes especiais, existe uma organização que tenta manter essas habilidades em segredo, até porque imagino o que aconteceria se as pessoas soubessem que dá para ganhar poderes especiais com a morte de outras pessoas. Então eles aceitam ajudar essa organização, em troca eles vão prender o cara que colocou a recompensa pela cabeça do Caleb. Apesar do Noah ser o protagonista e o Caleb ser meio cuzão, o Caleb é um personagem tão bom que ele parece até o protagonista da história. E isso acontece porque o primeiro arco do mangá é focado nele. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por me assistir até aqui e eu vejo vocês na próxima.